Oi, gente boa, gente querida. A gente continua aqui na exposição de Mateus 20. Eu abri esse parênteses para incluir do Evangelho de Lucas algumas parábolas fundamentais, essenciais, universais, de aplicabilidade completamente abrangente e que começou no capítulo 15 aqui de Mateus, onde eu já expliquei esse contexto dezenas de vezes só nesse processo, dizendo que aproximavam-se de Jesus todos os cobradores de impostos, que eram entes abomináveis pelos religiosos judeus, porque eles trabalhavam para quem? Para os romanos. Cobravam impostos e colocavam ágios pesados, overpricings, em cima do que já era um imposto escorchante. Então eles eram odiados. E também os pecadores, que era todo mundo que não ia à congregação, que já tinha casado mais de uma vez, 3, 4... e que tinham filhos de diferentes esposas, que bebiam, que dançavam, se divertiam nas festas, que não queriam saber nem de rabino, nem de religião, nem de nada disso, eram classificados pelos judeus religiosos, especialmente pelos fariseus, do mesmo modo que os crentes falsificam ou designam ou atribuem elementos de natureza desqualificante a essas pessoas, chamando-as de pecadores ou de ímpios, como você conhece muito bem. E entre eles, as mais estereotipadas, que eram as meretrizes, as prostitutas, as mulheres repudiadas, as que tinham sido abandonadas pelo marido e sobre elas tinha sido impingido o divórcio, e tudo era que tinham nomes conhecidos, como pessoas da noite,
E todas essas pessoas encontravam guarida, sombra, aconchego sob as asas do Cristo eterno, desse amor manifesto por Deus em Jesus. Pois bem, os fariseus, que eram a denominação mais puritana, restritiva, chata, horrorosa, persecutória, canina, entes de natureza pitbulliana, e que, além de tudo, eram os reis do bullying religioso, estavam ali murmurando e apoiados pelos seus PhDs, doutores da lei que tinham se formado em seminários teológicos, em faculdades rabínicas ou com professores rabínicos restritivíssimos, e tinham aprendido ainda uma multidão de códigos extra-bíblicos, como se já não bastasse a lei de Moisés, com o seu acachamamento insuportável. Não satisfeitos, eles ainda tinham uma quantidade enorme de outras demandas. Era um negócio horroroso. Só um tarado conseguiria se submeter àquilo e dizer: essa é a vontade de Deus, essa é a lei de Deus. E esse é o pessoal que está murmurando contra Jesus, com raiva dos que acolhiam bem Jesus e que não eram aqueles que eles queriam que acolhessem. Aliás, eles não queriam que ninguém acolhesse bem a Jesus. Tampouco eles próprios, que só chegavam para perseguir, mas ficavam com muita raiva de Jesus por acolher essas pessoas. Isso eu já repeti dezenas de vezes só no espaço desse parêntese. Aí eu disse que tudo que vem a seguir é explicação através de linguagem parabólica que Jesus faz para mostrar para esses religiosos que tanto faz como tanto fez. O caminho de Jesus segue, é imutável, é inalterável, não depende do humor, nem do juízo, nem da fala, nem da agressão, nem do escárnio, nem da designação de heresia ou de apostasia que qualquer desses tarados religiosos afirmassem acerca de Jesus. Então Jesus contou a parábola da ovelha perdida e disse: vocês que são pessoas que não se sentem perdidas, que são os reis do exemplo, que são mais santos do que os anjos de Deus, fiquem aí na de vocês. Vocês não precisam de mim, não precisam de Deus, não precisam de médico, não precisam de salvação, não precisam de perdão, não precisam de graça, não precisam de nada. Vocês se bastam, fiquem aí. Eu vou atrás das minhas ovelhinhas perdidas. E eu lhes garanto que tem mais festa nos céus por um desses entezinhos que são achados no meu amor do que pela multidão de vocês arrogantes e presunçosos que se acham os santos, os salvos, e não passam de santarados adoecidos. Aí ele conta a parábola da dracma, que é mais ou menos a mesma lógica. A dona de uma dracma que se perdeu abandona 90% das suas dracmas e sai à procura de umazinha delas que se havia perdido. E quando acha, ela fica tão alegre, porque o importante é achar o que se havia perdido. Tinha valor para ela. Não importa o que quer que os outros atribuíssem de valor ou desvalorizassem, o que importa é o quanto eu valho para Deus. É o meu valor diante do meu Pai eterno. É só o que interessa para Jesus. O que a religião designa como valor ou desvalor, como validação ou desvalidação, é tudo a mesma coisa, não tem o menor significado diante de Deus, nem dos anjos nos céus. É uma idiotice que só tem valor para quem vive de aparências. Porque
Quem quer viver respirando o oxigênio celestial e quer viver das alegrias relacionais com esse mundo transdimensional do amor e da transcendência de Deus, não está nem aí para essa bobajada toda. Nem aí, desculpem. Se a fumaça vai sair preta, vai sair branca. Não importa se o cara que sair depois da fumaça for gente boa ou não. Se for gente boa, amém. Se for gente ruim, é ruim. E não há nada que se possa fazer para melhorá-lo. Jesus é muito objetivo, as coisas têm a ver entre o pecador e Deus, e ele não está procurando santinhos. Ele diz, eu não vim buscar justos. O meu critério não é o critério das exterioridades da religião que fica procurando justiças externas de aparência, de performaticidade, de cara e de maquiagem. Eu vim procurar pecadores ao arrependimento, porque eu leio o coração, eu não vejo como vê o homem vê as aparências, eu vejo a sinceridade do coração. Aí ele conta a parábola dos 2 filhos, que a gente já viu em mais de uma semana, a parábola do pai generoso, que é o pai desses 2 filhos. E eu espero que você, com tanta repetição que está toda gravada aí no YouTube, tenha entendido. Aí a gente chegou há 4 dias atrás, ou há 4 momentos atrás, na parábola do administrador infiel. Hoje é a nossa 4ª parte na avaliação disso tudo. E ontem, fazendo um resumo, eu disse que esse indivíduo que tinha sido apanhado em estado de defraudação dos bens do seu senhor, do dono de tudo, que é uma imagem arquetípica de Deus, o Senhor de todas as coisas, foi flagrado, usurpando, praticando mentiras em nome do dono de tudo, dizendo, eu sou o responsável, eu mando, eu desmando, eu faço, eu desfaço. O dinheiro é para o meu bolso, só chega no bolso dele se passar por mim, que sou o mediador autorizado para fazer gestão do dinheiro do dono de todas as coisas, ou chamando para o linguajar, que era o que Jesus desejava aplicar, do dinheiro de Deus, ou dos bens de Deus, ou dos recursos de Deus, ou dos dons de Deus manifestos na vida das pessoas e que são manipulados, utilizados e ludibriados por uma quantidade enorme de espertalhões que ficam usando o nome de Deus para controlar mentes, almas, recursos, dinheiros, propriedades, bens. São os grandes diabos da religião que falam e usam o nome de Jesus, e você já deveria estar cansado de me ouvir falar nisso e já deveria ter internalizado essa consciência eternamente, amém. Mas infelizmente eu só repito porque vejo que vocês parece que são mocos, ouvem e não entendem nada. Mas, pois bem, quando esse homem é apanhado e vê que não tem saída, não tem alternativa, ele primeiro avalia a sua situação e diz, eu não sei trabalhar na terra. Também tenho vergonha na cara. Não sei ficar explorando as pessoas, criando feridas falsas no meu corpo para pedir ajuda, ou contando um testemunho de miséria para ser socorrido. Não. Eu não sei fazer nem o trabalho que eu poderia tentar, mas eu não tenho treinamento nenhum para isso. E nem tampouco tenho cara de pau para ficar enganando as pessoas de maneira tão despudorada quanto alguns têm coragem de fazer. Eu não chego a tanto. Aí ele pensa para lá, pensa para cá, o que eu vou fazer? Porque a auditoria está chegando e o chefe já mandou dizer que eu tenho que prestar contas e vai ser um buraco danado. Se vai verificar a quantidade imensa
de usurpação que eu pratiquei em nome do dono de todas as coisas. O que eu vou fazer? Aí ele tem um eureka. E literalmente aparece no verso 4, eureka! Eu sei o que farei. Uau! Que iluminação! Para que quando eles venham, eu tenha alternativas, eu tenha um plano B de graça, de socorro, para que eu seja recebido na casa daqueles em cujo coração eu tenha semeado gratidão. Por quê? Olha aqui para mim. Porque tem certas coisas que são não mais desfazíveis. Não podem ser undone, como se diria em inglês, desfeitas. Não se pode ir e fazer de conta que elas não aconteceram. Aconteceram, foram factuais, são históricas, são inquestionáveis, são inegáveis. O que a dignidade manda é admiti-las. E o que a sensatez manda é diminuir o agravo. Flagrado eu já fui. Agora, o que eu posso fazer da minha parte para diminuir a gravosidade das minhas práticas? É aí que começa a entrar um processo chamado arrependimento, ou metanoia, ou transformação da consciência, ou renovação da mente, ou alteração do mindset, como você queira. Chegar nesse ponto aí e dizer, eu tenho que produzir uma mudança de atitude, de interpretação, de comportamento, de postura, de tal modo que quando a auditoria chegue, encontre uma gravidade menor de um lado e de um outro lado constate ações novas da minha parte, que já cheguem como um testemunho corroborativo de que não só eu prestei a melhor prestação de contas que eu poderia fazer diante da auditoria minuciosa a qual eu fui submetido, como também eu tomei a melhor atitude possível para diminuir os danos contra aquele de quem eu vinha defraudando e usando o nome, manipulando, como os religiosos fariseus faziam usando o nome de Deus e como os religiosos à nossa volta fazem manipulando e defraudando e roubando e mentindo em nome de Deus para todos os lados. Não deu para você entender ainda a relação de causa e efeito? Aí ele diz, eureka, já sei, vou usar de graça, só a graça pode me salvar. Aí ele chama aquela fila de devedores. Quanto é que você deve para o meu patrão? Aí o cara diz, eu devo ao teu patrão 100 porções de azeite, containers de azeite, valioso, caríssimo. Aí ele pegou e disse, olha, escreve, não 100, mas escreve algo menor. Bota aí na tua conta algo bem menor. Aí disse para o homem quanto é que ele deveria colocar. Quanto tu deves ao meu patrão? Aí ele diz, eu devo 100 de azeite. Então ele diz, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50, reduziu a metade. Por quê? Porque no caso daquele homem do azeite, ele vinha explorando e colocando 50% de ágio para ele em cima. Vem um outro. Aí ele diz, e você, quanto é que deve? Aí o indivíduo diz, eu devo em trigo uma quantidade enorme de valores correspondentes a trigo, a sacos de trigo. E ele disse, quantos são? Aí ele disse 100 coros de trigo. Ele disse, então toma a tua conta e escreve 80. Porque ele sabia que só dava para bater 20% naquele caso e ficaria na medida em que
O dono do trigo, o seu chefe, sabia que custava o trigo. O resto era ágio dele, e assim ele foi fazendo com todos. Quando ele resolveu a situação inteira e a auditoria fechou, havia um compliance mínimo. Conquanto o dono soubesse do passado, que era inegável, e do que ele tinha feito, mas ele falou, esse cara é esperto. Ele sabe lidar com diminuição de consequências, de agravos. Ele entendeu que tem certas coisas que a gente não consegue mais consertar na vida. Mas a gente pode pelo menos diminuir as consequências dela. Contra nós e contra aqueles que fazem parte desse conjunto de ludíbrio, incluindo o dono de tudo. Portanto, o verso 8 diz que os filhos do mundo, pessoal criado aí na malandragem, é muito mais esperto. Sabe que é melhor, em determinadas circunstâncias, ter 10% de alguma coisa do que 100% de coisa nenhuma. Sabe que em determinadas circunstâncias é melhor ter perda total, porque se abriu mão daquilo que enganosamente seria o nosso percentual e entregar tudo quanto seja pertinente ao dono do negócio. Vale a pena sair sem nada, mas sair sem a acusação peremptória que vai inviabilizar a minha vida e a minha existência para sempre. Uma sincera confissão é melhor do que o melhor encobrimento mentiroso que haverá de ser descoberto sempre. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há segredo dito no interior que um dia não venha a ser gritado da varanda da casa. E esse cara entendia isso tudo e lidava bem com esse princípio da relatividade. Há coisas que a gente não pode oferecer como resultado absoluto. O melhor resultado é a relatividade mais sincera e honesta que se consiga obter diante daquilo que já não tem mais meios de se desfazer. E aí o verso 9 diz, como ontem eu já falei, Jesus falando agora, preste atenção, o mesmo que disse, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores ao arrependimento, eu não vim buscar justinhos, certinhos. Essa pessoa não existe, só existe pro lado de fora, é uma farsa. Do lado de dentro, todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Então, no verso 9, Jesus diz, eu vos recomendo, diante disso tudo que eu falei aqui, dessa parábola, das origens, das riquezas de origem iníqua, e ontem eu expliquei, que toda a riqueza do elemento metafísico que a produz, a todos os elementos na cadeia de produção de riquezas, tem origem iníqua. Eu não vou repetir, está tudo gravado no programa de ontem aqui no YouTube. Das riquezas de origem iníqua, e todas têm origem iníqua, por mais que o último doador tenha sido um homem generoso, a metafísica da criação das riquezas é iníqua. E o processo da acumulação delas é iníqua. E se alguns têm muito, é porque alguns vão ficar com muito menos. Isso é iníquo. E há uma quantidade enorme de elementos a serem acrescentados, mas não é aqui o caso. Basta os 3 ou 4 que eu dei e elenquei no encontro de ontem. Jesus diz, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando estas riquezas vos faltarem, e elas podem faltar, ou podem diminuir, podem definitivamente acabar, se alguma circunstância negativa acometer vocês, se alguma relatividade visitar vocês de maneira peremptória e irreversível, se vocês aprenderem a usar as riquezas de origem
iníqua para fazerem amizade, para fazerem o bem, para investirem em quem precisa, para devolverem a quem vocês tinham tomado, para fazerem como Zaqueu, que se levantou diante de Jesus e disse: decido dar metade dos meus bens. Ele era também um publicano que metia a mão no dinheiro do pessoal de Jericó. Decido dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Então Jesus diz: elogiosos são esses, já não tendo mais solução, porque não dá para desfazer o processo histórico, mas pelo menos pegam o que sobrou e fazem o melhor do que restou. Fazem o quê? Amigos. Para que quando essas riquezas faltarem definitivamente, e haverá um dia de esgotamento, esses amigos que vocês fizeram, de cada 10 que vocês tentaram com eles fazer amizade, se vocês conseguiram pelo menos 3 sinceros, vocês já estão no lucro. Para que quando a vida apertar, esses amigos que foram beneficiados por essa generosidade dos estertores da última hora, da tentativa de diminuição de agravos que vocês praticaram, para que eles que foram os beneficiados pelo gesto bondoso de vocês, ainda que vocês estivessem olhando numa agenda oculta, não interessa, a prática do bem vocês realizaram, diminuir o mal vocês o fizeram, ter consciência de que tinham praticado o mal, vocês ganharam isto, e arrependimento é o que caracteriza essa postura. E então, quando tudo faltar e as dificuldades chegarem, vocês vão ver que esse investimento de graça, de amor, de justiça mínima, de reconhecimento, vai voltar para vocês. Vocês vão estar, como diz Eclesiastes 11:1, lançando o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias isso volta na forma de peixe. E vocês comem o pão que vocês semearam na água, volta. É o bumerangue da graça e do amor de Deus. Volta. E vocês vão ter acolhimento, vão ter abraço, vão ter hospedaria, vão ter a inclusividade acolhedora daqueles que com gratidão recebam vocês, mesmo que saibam como vocês foram no passado, mas admitem que vocês tomaram atitudes bondosas nos estertores da vida, e o que valeu foi aquilo do que eles foram salvos pela atitude final da sua vida, e que você tomou da maneira mais generosa que podia, e conseguiu semear no coração de alguns uma graça que indubitavelmente volta, 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 volta. Eu disse que da minha vida eu passei a existência inteira, não por viver fazendo nada ruim, porque eu vivi a minha vida depois de convertido, dentro e fora, do lado de dentro, buscando pureza de coração todo dia, e do lado de fora as práticas mais verificáveis, mais auditáveis dessa vida, e ajudando gente que eu nem conhecia, e ajudando por ajudar, jogando pão sobre as águas. Depois, quando tudo me faltou, em 98, 99, 2000, 2001, 2002, meu Deus, quanta gente que eu tinha ajudado, sem nem lembrar que eu tinha ajudado, socorrido e salvado, veio à minha procura, como aqueles corvos de Elias, trazendo pão, trazendo alimento. Me socorreram em 98, 99, 2000, 2001, 2002. Gente que não tinha assinado recibo de nada, promissória de nada, que eu não sabia nem quem era. Eu só tinha ajudado, pegando o que eu podia e vendo compassivo
a calamidade deles e socorrendo-os sem querer saber muitas vezes nem o nome. E anos depois lá estavam eles lá. Eu conheço essa parábola não de estudo bíblico, de exegese no grego. Também. Mas de nada disso, tudo ficou menor e menos importante do que a minha experiência como protagonista dessa bondade, dessa misericórdia, desse socorro e desses amigos que eu fiz e que me receberam nos seus tabernáculos, nas suas casas. E mais do que isso, a promessa de Jesus é que nos dias contemporâneos você ainda recebe socorro, mas Jesus transcende, joga isso para uma dimensão superior e diz: e eles vos receberão, anjos, homens, irmãos, a grande nuvem de testemunhas celestiais, a assembleia dos primogênitos arrolado nos céus, essas miríades e miríades de observadores da ação de Deus no coração humano todos os dias, vos receberão nos tabernáculos eternos. Nos tabernáculos eternos. Além de trazer solução de diminuição de agravos e calamidades para o tempo presente, na existência espaço-temporal planetária, você está fazendo um investimento de amor, de graça, que vai voltar indubitavelmente do acolhimento que você terá nos tabernáculos eternos. Você está me entendendo? Aí se prossegue no verso 10 dizendo o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Essa é a maneira de saber quem é quem. É você começar a dar coisas menores para o indivíduo. Olha, faz gestão disso aqui. E se ele fizer uma boa gestão e trouxer a você o resultado, isso é sinal e prova de que ele está pronto para receber esse outro aqui e fazer gestão desse outro aqui. Se ele fizer uma boa gestão desse outro aqui, aí é sinal de que eventualmente você vai poder entregar a ele esse outro aqui. E é assim que as coisas vão crescendo no reino de Deus. Quando é genuíno o reino de Deus, as coisas não começam do grande para o pequeno. Elas começam do pequeno para chegar ao grande. É assim que é o reino de Deus. Começa como uma semente, para depois virar uma hortaliça, para depois virar uma árvore produtiva, frutífera. Esse é o princípio do reino de Deus. Eu tenho que aprender a ser fiel no que eu tenho, no que eu recebi, e dar um retorno de fidelidade total em relação ao que eu recebi. Se eu só recebi um cálice, é em relação a esse cálice que eu vou dar retorno. Se eu recebi um vaso de vinho da melhor qualidade, de 80 litros dessa altura, é desse vaso que eu terei que prestar contas. Ninguém e de ninguém é demandado nada além do que lhe foi dado. O princípio do reino de Deus é esse. Jesus nunca vai pedir de você uma luz que ele não te concedeu, um entendimento que ele não te concedeu, um dom que ele não te concedeu, um talento que ele não te concedeu, uma oportunidade que ele não te concedeu, uma inteligência que ele não te deu. De ninguém ele pede o que ele não tenha dado antecipadamente e abundantemente. Por isso nenhum de nós tem desculpas. Não dá para dizer como aquele gestor mau do talento que disse: olha, eu tinha medo de ti porque tu és severo, eu sentei em cima do que tu me deste e escondi, não fiz nada com ele. Não.
Por outro lado, se ele me deu, e ele disse, multiplica, aumenta, negocia, faz crescer, desenvolve. Vai chegar um dia em que ele vai esperar que aquilo que ele me deu tenha crescido, tenha se desenvolvido. Porque eu estou vivo não para ser um ser inerte e estático. Eu nasci pequenininho. Hoje eu já estou encolhendo, eu já fui mais alto e já perdi 4 centímetros, porque eu estou velho. Mas quem está vivo cresce. E eu diminuí 4 centímetros ou 3,5 na minha altura física, por causa da idade. Mas a minha mente não para de crescer, de aumentar o meu espírito, de se desenvolver, a minha psique, de se tornar mais sensível. Porque eu estou aqui para aumentar os dons, para fazer a luz crescer, para pegar o que me foi dado e multiplicar e superabundar, e fazer aquilo que me foi uma dádiva gratuita em graça aumentar na minha vida e na sua também. Mas tudo isso começa com alguma coisa pequena, como uma semente. Quem é fiel na semente, no pouco, também é fiel no muito, na gestão da árvore, do horto, da floresta. E quem é injusto no pouco, te deram uma merrequinha, mas você quer toda para você, você não divide com ninguém, você é ganancioso, você já deu e fez a demonstração de que não presta para ter nada. Nada. E que se você, que é um ser malzinho assim, receber uma coisa enorme e grandiosa, é um mau sinal para você. Porque o amor de Deus nunca nos dá coisas que nós não estamos hábeis a fazer gestão delas. É o bastardo, o aproveitador, o oportunista, o malandro, o canalha, o cretino, o ganancioso, o soberbo, o arrogante, é que não querem obedecer às leis da vida. Eles querem dar saltos, eles querem transformar a pedra em pães, eles querem pular do pináculo do templo e fazer um showcase de marketing para todo mundo os reconhecer. Eles se ajoelham diante do diabo para fazer qualquer negócio. Se a proposta for tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Esses se autodesignam para o juízo e para a calamidade. São filhos da calamidade. E Deus te livre de se tornar uma pessoa assim. Porque o princípio da saúde é esse. É começar com pouco. Para aprender a ser fiel em tudo, no muito. Porque quem é injusto no pouco, que não consegue repartir nem aquilo que é mínimo, quem é que a ele confiará as riquezas de origem verdadeira? As riquezas espirituais, as riquezas puras, genuínas, que nasceram no útero da sabedoria, da verdade e do amor de Deus em dimensões superiores e que não são feitas de dólar, nem de papel, nem de ouro, nem de prata, de nenhuma porcaria dessas que fica e não passa para os tabernáculos eternos. Não brinque com isso, porque isso aqui é tão absoluto quanto a lei da gravidade, você entendeu? Não pule, é como pular de cabeça na ponta da espada, você vai ser dividido ao meio. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, que é dinheiro desse mundo, dinheiro de compra, de venda, de aplicação, o dinheiro do gasofilácio da igreja, o dinheiro do que quer que você queira nomear como dinheiro, se você é injusto, se você é malandro, se você é o rei dos bitcoins,
safado, dando golpe nos outros, roubando e deixando as pessoas com a mão na frente e outra atrás, como eu tenho visto acontecer minha vida inteira com milhares de pessoas. E os que eu mais vi aplicar golpes insolúveis, infelizmente, foram pastores e bispos e apóstolos assim designados, seres mais malandramente perversos que eu tenho conhecido no curso desses meus mais de 70 anos de vida. Jesus diz que a esses que não sabem ser fiéis na aplicação das riquezas de origem iníqua, terrena, aqui do espaço-tempo, quem é que confiará a eles as riquezas espirituais? As verdadeiras sabedorias, os verdadeiros tesouros, os verdadeiros discernimentos, as verdadeiras luzes, as verdadeiras compreensões, os verdadeiros galardões, os verdadeiros coroamentos de graça e de glória. Quem? É claro que da parte de Deus é que não virá e não será. Quem vos confiará? Deus não confiará nada, e se alguma coisa chegar a você, a origem é demoníaca, não foi divina. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, porque nenhum dinheiro aqui desse mundo é seu. Está tudo passando de mão. É tudo um ciclo. É um carrossel. Passa pela minha mão e vai. Se eu não consigo ser leal, ser fiel, nem na aplicação daquilo que não é meu, que já passou pela mão de tantos e chegou até a minha, e na minha mão tem que ter o melhor uso possível, mas se nem em relação a isso eu consigo dar uma boa aplicação honesta, verdadeira e justa, se eu não me torno fiel na aplicação das riquezas de origem injusta desse mundo, que são todas elas, quem é que vai me confiar as verdadeiras riquezas espirituais? Quem? Da parte de Deus é que elas não virão. Portanto, preste atenção. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, do dinheiro do próximo, daquilo que circula no âmbito do mercado e da vida, quem é que vos dará o que é vosso? O que Deus diz, isso aqui é do Caio. E ninguém se interponha porque eu quero dar a ele. Mas nem o que é meu eu receberei se eu não puder ser leal, fiel, naquilo que não sendo meu, merece fazer isso daquilo que é público, do que é dinheiro que outros doaram, que soaram para regimentar. Se eu não fizer isso com o que é alheio e meter a mão no que é alheio, quem é que vai me dar aquilo que Deus designou para mim? Ele próprio vai fazer supressão e vai dizer: o Caio não sabe lidar nem com o que é dos outros, como é que eu vou acrescentar a ele só se eu odiá-lo? Mas como eu não o odeio, eu não darei nada a ele, porque ele já provou que não sabe lidar com coisa alguma. Por isso ficará sem nada, ou o que ele pensa que tem lhe será tirado. Como foi com a igreja em Laodiceia, até o que pensava que tinha, ele foi tirado. Ou como Jesus diz aqui em Mateus 14, de parábolas semelhantes, até aquilo que pensava ter, ele foi tirado. Porque se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Porque ninguém pode servir aos dois senhores, a gente tem que escolher. Se a gente se dedica ao Evangelho, ao reino de Deus, que está dentro em nós, aos valores, aos significados, às riquezas,
aos sentidos e à consciência superior que me foi dada, que transcende o que a Constituição brasileira manda que eu obedeça. Eu não estou aqui para obedecer à Constituição brasileira, ela é parca e ela é pobre, perto dos valores do reino de Deus que estão em mim. Eu não estou aqui para obedecer à lei de Moisés, que é pauperíssima. É inferior até ao Código de Hammurabi, que surgiu 300 anos, 500 anos antes de Abraão, e é superior nas designações e previsões legais do que a própria lei de Moisés. Eu estou aqui para obedecer o Evangelho do Reino de Deus. Como disse Jesus, porque se a vossa justiça, eu disse aqui em Mateus no capítulo 5, explicando isso durante meses, e está tudo gravado aqui no YouTube. Porque se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, e não está falando de justiça, de legalismo, de tradição, de hábitos religiosos, dessa coisinha nojenta, medíocre, pequenininha, estereotipada, e para que qualquer robô e algoritmo obedeça, não. É o Evangelho do Reino de Deus que transcende qualquer programação algorítmica, que me ensina a amar o meu inimigo e orar pelos que me perseguem, que me ensina a não lançar pérolas aos porcos e não dar aos pães e aos cães o que é santo, que me ensina a não julgar para que eu não seja julgado, que me ensina a ser misericordioso para que eu alcance misericórdia, que me ensina que muitas vezes é infinitamente melhor chorar solidariamente do que não ter lágrimas a derramar por ninguém, que me ensina o caminho macário da felicidade, que não tem nada a ver com qualquer valor de felicidade algorítmica que esteja planejada em qualquer laboratório de qualquer centro de produção e construção de inteligência artificial. Nós somos chamados a obedecer algo muito superior, que deixa anjos em estado de perplexidade. Que é essa justiça do reino de Deus que transcende tudo quanto se possa encontrar de justiça no horizonte imediato de eventos. É para isso que eu sou chamado. É a isso que eu me dedico. Goste você ou não, ache você demais ou não, é aí e daí que procede a minha paz inabalável e que excede a todo entendimento. É na busca da aplicação das riquezas de origem injusta, para que eu tenha e ganhe confiança para receber as verdadeiras riquezas que meu Pai que está nos céus quer derramar sobre mim em abundância. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do que é dos outros, quem é que vos considerará o que é vosso? Ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode viver de titubeios, escolhendo o que fazer, o que não servir. Não, isso aqui é muito radical. O Caio é um exagerado. Olha, eu vou morrer no meu exagero e vou ser recebido na alegria dos anjos. E você fica fazendo gestão aí, de acordo com a sua conveniência, e pode levar uma porta no meio da cara. Não brinque com o que é de Deus e com o que é santo, porque ninguém pode. Ninguém. Você pode ser mestre de jiu-jitsu, de tênis, de economia, de Fórmula 1, de qualquer expertise minuciosa que você deseje. Você pode ser um engenheiro de algoritmos, de inteligência artificial, mas isso e nada ainda é a mesma coisa em relação ao que nós estamos tratando. Nenhum algoritmo vai encontrar uma síntese de formulação sintética aonde você possa obedecer a Deus
e às riquezas, a Deus e aos poderes deste mundo, a Deus e às riquezas deste mundo, a Deus e às prosperidades iníquas e perversas das acumulações e dos consumos deste mundo, viu? Seus coaches mentirosos, ninguém. Quem diz é Jesus, ninguém para Jesus significa ninguém, incluindo você, que não quer nem ouvir minha voz, porque ela te causa perturbação, se não em você, na sua mulher. Se você evitar que a sua mulher ouça, os seus filhos vão ficar perturbados com a minha voz. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. Não, coisas de Deus são muito exageradas. Eu quero mesmo me dedicar à prosperidade, ao ganho, ao dinheiro, à apresentação. Eu quero a maior igreja do mundo, dirigir os melhores carros, eu quero as maiores viagens, eu quero ter dinheiro sobrando, eu quero isso tudo. Então você fez uma escolha e você está servindo esse outro Deus, que não é o Pai de Jesus, que não tem nada a ver com Jesus. E é aquele que disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Você está de quatro levando um tarugo de Satanás no traseiro. Um supositório de tudo inferno, entendeu? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Você se aborreceu de Deus para poder servir essas outras coisas. Por outro lado, se você se devotar a um de verdade, a Deus, as outras coisas vão ganhar uma dessignificação total. Elas só têm valor quando elas são pão, água, casa, telhado, cobertura, necessidade e algum recurso a mais para você ajudar a si mesmo e aos que necessitam a você e, sobretudo, ao pobre e ao necessitado. Se não for essa a equação, você está sob juízo ao fazer as escolhas equivocadas que Jesus diz aqui, não faça. Não faça, porque nenhum de vocês, André Valadão, Pablo Marçal, todos esses que ficam ensinando aí a conciliar e amar a Deus e servir as riquezas, vocês já escolheram um lado, e o lado que vocês escolheram até aqui, infelizmente, é o lado da perdição. Os Malafaias, esses outros todos podem tentar dar nó em pingo d'água. Ninguém pode servir. Ninguém, e vocês são ninguém. Estão entre os ninguém que não podem. E se não pode, está fora. E se está fora, está perdido. E pode sacudir igual um senhorzinho malta o seu Rolex de ouro, está perdido. E não passa pela porta. Pode me chamar do que você quiser, me acusar do que você desejar. Eu durmo em paz todo dia, ensinando o Evangelho da graça de Deus. E eu te peço, Jesus, essa palavra sem mistério, tão clara, tão explícita, tão óbvia, tão descaradamente verdadeira, encontre espaço nos corações sinceros e nos seres humanos de boa vontade. É o que eu te imploro de todo o meu coração, pedindo que tu também guardes o meu coração por tua misericórdia, como tu tens guardado até o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Hoje é quinta-feira, não é o nosso último dia de exposição nessa semana. Nós ainda teremos até o dia 15 aqui. Depois do dia 15 eu viajo. Vou esperar o grupo que vai me seguir para o Egito. Vou esperá-los 4 dias em Dubai. E
também vou fazer umas gravações por lá. Eu não gosto de Dubai, sinceramente. Eu não tenho nenhum prazer em ir pro Epcot Center. Eu prefiro ir para coisa real, entendeu? Nenhuma fascinação por essas artificialidades. Eu vou ficar lá esperando o grupo. Sentei aqui, ó, de perna aberta para dar uma descansada. Vou ficar lá esperando o grupo para a gente ir para o Egito. E onde nós vamos fazer gravação de alguns documentários pré-diluvianos. E eu vou pegar um barco no norte do Nilo e vamos descer o rio Nilo, parando Vale dos Reis, Luxor, Karnak, tudo isso, até chegarmos em Gizé e gravando e conversando e ensinando a partir do ambiente pré-diluviano até os nossos dias. E gravando tudo isso para transformar em documentários. Os que eu gravei na Turquia ficaram prontos essa semana. Nós estamos dando só retoques para oferecermos 5 episódios pré-diluvianos a vocês. E depois tem mais uns 13 ou 14 outros que não são pré-diluvianos, mas que foram gravados em lugares especialíssimos na Turquia, vinculadamente à mensagem do Evangelho de Jesus. Eles vão aprontar e quando eu voltar de lá do Egito, eu vou voltar com mais ou menos 10 ou 12 documentários que vão ser editados com boa qualidade, sem pressa, porque eu estou querendo deixar uma coisa que tenha maior durabilidade. E que mesmo quando eu parta, eles façam remasterizações, a tecnologia vai ter crescido e aumentado muito, a nitidez vai poder ser recuperada, isso vai poder durar para muitas outras gerações. E a gente está na iminência, já o pessoal que trabalha comigo já está trabalhando, já devíamos ter feito isso há um ano, fui eu que achei que era melhor esperar para gastarmos menos, para economizarmos mais. Nós vamos começar a lançar em inglês, todos os dias, alguma coisa em inglês, e uma vez por semana uma mensagem de 1 hora pregada para o mundo, não para o Brasil. Vou pregar daqui uma mensagem para o mundo que vai ser colocada em inglês, em espanhol e depois vai aumentar. E todo dia alguns recortes menores vão ser traduzidos para o inglês. Vamos criar um ambiente adequado em inglês para distribuir para o máximo possível de pessoas. Tá bom? Agora vocês estão vendo passar aqui um Pix, escrito Caio e Adriana, é um CPF. Se é um CPF, então tem a ver com pessoas físicas, tem a ver comigo e com a Adriana. É para aqueles que dizem a gente queria mandar alguma coisa para ajudar o sustento pessoal de vocês. Não tem nada a ver com o meu ministério. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí tem um segundo Pix passando aqui. Esse sim é um CNPJ. Esse é pessoa jurídica. Aí tem a ver com o meu ministério. Tem a ver com o fato de que eu posso vir aqui sozinho, falar sozinho, com uma câmera só. Mas não é isso que acontece. Estou numa plataforma profissional, onde tem uma câmera aqui, tem outra câmera aqui na minha frente, tem uma outra aqui na minha lateral, tem uma outra ali em cima. Não sou eu que estou cortando, eu caio lá dentro com a Clarinha. E tem gente fora daqui editando, trabalhando, editando, no Rio, São Paulo capital, São Paulo interior, Santa Catarina, muita gente trabalhando, gente sem a qual eu não conseguiria entregar tudo que eu entrego. Então ajude. Sem falar que aqui, hoje, mais lâmpadas queimaram. E eu estou pedindo, vamos ver se quando eu voltar de viagem, vocês trocaram todas essas lâmpadas e tudo que precisa de manutenção. E aí é onde entra o tal do CNPJ. Esse Pix que está aí, todo mundo sabe como usar e pode usar da melhor maneira. Eu não estabeleço referência,
nem teto, nem meta de nada. A meta é a alegria do seu coração, é o que você espontaneamente queira e possa fazer. Para quem diz, tem algum outro meio? Tem sim, de colaboração. É só escrever caiofabio.com.br, clicar Enter, entrou aí no meu blog, está ali em cima contribuição, clicou em contribuição, abre, eu agradeço, aparecem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com as contas e os CNPJs respectivos para você ajudar. E embaixo tem mais opções de contribuição. Aí passa daí, tem os mesmos bancos, são as mesmas informações, não vale a pena entrar aí porque já são as mesmas anteriores. E embaixo tem as bandeiras dos cartões de crédito mais conhecidos na Terra. São os cartões de crédito onde 70% do valor dos créditos mundiais circulam sob essas bandeiras, o que é também um negócio absurdamente iníquo, de tão grande, esse pessoal ganha uma fábula. Mas enquanto não houver alternativas melhores para o dinheiro que é de origem iníqua atravessar sistemas iníquos e chegar até aqui, onde a gente tenta dar uma aplicação generosa, atingindo pessoas e expandindo o evangelho, então use esses cartões. Embaixo tem o PagSeguro e abaixo dele, para quem mora no exterior, tem o PayPal. Todo mundo manda dinheiro para a vovó, para a titia, para o pai, para a mãe. Os pais que estão no exterior mandam para os seus filhos. Tá bom? Eu vou também dizer a você o seguinte: o que me alegra sobremaneira é quando eu chego nesse ponto de anunciar os meus cursos. Aí você diz, como eu faço para chegar lá? Tá aí, caiofabio.com.br/cursos. Escreveu? Agora aperte Enter. Aí você cai no Reconexões, Jesus, a chave hermenêutica ativado, Dilúvio Apocalipse. Pessoal, agora que está descobrindo do Dilúvio Apocalipse, meu Deus, são 17 aulas em loco, começando no Monte Ararat, riquíssimas. Aí dentro tem a minha explicação sobre o que eu entrego para quem fizer o curso. E todos esses não são cursos que você acha na esquina, não. Esse aí, por exemplo, me levou lá para o Monte Ararat, onde a Arca de Noé pousou. Um trabalho danado para fazer. Coisa séria beça. Então, gente boa, chegue aí, faça a sua parte, aprenda, cresça. E em cada um desses cursos, você vai encontrar o que está sendo entregue. Eu não vou ficar repetindo, porque particularmente me cansa, está tudo tão explícito. É só clicar que tem uma explicação minha atrás. O que eu estou divulgando mais explicitamente hoje é o poder dos salmos. E eu já gravei, já cheguei ao Salmo 87, vou gravar o Salmo 88 amanhã, que é um salmo lúgubre, e que, para ser profundamente bem entendido, você tem que ler tendo Jesus como chave hermenêutica. Aí ele se transforma num evangelho de graça, de misericórdia e de ressurreição. O poder dos salmos. Na realidade, quem quer que faça esse curso vai sair dele com uma inabalabilidade de fé. Vai desaprender essa confissãozinha dos teólogos duvidosos que ficam glorificando a dúvida. Não, para você ser uma pessoa pensadora, você tem que ter muita dúvida. Mentira! Mentira! Eu não troco a minha capacidade de pensar pela de nenhum deles. E tudo que eu não experimento é dúvida sobre a fé. Porque a minha fé não é calçada num conjunto de normas. Eu creio que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu creio que Deus estava em Cristo na cruz, levando sobre si o pecado de nós todos. E eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos para
garantir a nossa justificação e pacificação eterna, e eu creio que Jesus voltará e que haverá novo céu e nova terra no qual habitarão justiça. Essa é a minha fé. Agora, por mais, eu estou aberto todo dia, aprendendo ciências, novos conhecimentos, e não tem nada a ver com dúvida, porque eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sou um homem aberto. Eu não fecho questão com nada. E o que eu falei que é a minha confissão de fé, esses elementos pivotais que eu resumi em 4, não dependem de ciência, nem de coisa alguma. É experiência pessoal, existencial do meu coração, sobre a qual eu não tenho nenhuma dúvida. No mais, é mente aberta, eu não tenho dúvida. Eu tenho uma mente arreganhada para saber tudo, conhecer tudo, estudar tudo e não ter medo de nada. Dúvida nenhuma. Agora, os caras aí nunca conseguiram crer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Eles têm dúvida disso. Eles não creem na cruz, de fato, que Ele levou sobre si o pecado de nós todos. Simbolizam aquilo tudo. Vivem de academicismos idióticos a respeito da cruz. A ressurreição, eles têm dúvidas imensas sobre a ressurreição. E tem muita gente que não crê mais que Jesus vai voltar, então o que sobrou? E Ele é o teu pastor, Ele não crê em oração, não crê em milagre, não crê em ressurreição, não crê em cura, não crê em intervenção divina, não crê em nada disso. E o herege sou eu. Eu não tenho dúvida de nada que sejam os pilares da graça de Deus. No mais, não é importante. E eu estou aberto para todas essas extraordinárias desimportâncias cósmicas, científicas, universais, que não são salvadoras, são apenas esclarecedoras, iluminadoras, e que no meu coração ganham um grande significado devocional na minha adoração a Deus, na minha compreensão do macro, do micro, do mundo, da existência, e aumentam a minha percepção das multidimensionalidades criadas por Deus. Então, quando você terminar de fazer o Poder dos Salmos, você vai sair disso com uma inabalabilidade total e profunda. Me prove e me teste. E porventura eu estou brincando disso. Entre aí, caiofabio.com.br/cursos, peça qualquer um dos cursos ou peça o Poder dos Salmos. Está tudo disponível para você. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu vou gravar o Salmo 88, mas eu volto com você na terça-feira que vem. Até o dia 15 a gente vai estar juntos com a graça de Deus. Um beijo. Fiquem com Jesus. Amém, amém e amém.